Já imaginou como uma das maiores fabricantes de carros do mundo começou numa pequena garagem em Paris? A história da Renault é uma saga incrível de engenhosidade, tragédia e reinvenção que moldou a indústria automotiva para sempre. E tudo começou com a paixão de um jovem chamado Louis Renault. Nascido em 1877, Louis era um verdadeiro gênio da mecânica. Em 1898, com apenas 21 anos, ele transformou a garagem da casa de seus pais em uma oficina e construiu seu primeiro carro, o Renault Type A, também conhecido como Voiturette. Naquela noite de Natal, para provar que sua criação funcionava, ele aceitou um desafio ousado: subir a íngreme e famosa Rua Le Pic, em Montmartre. O carro não só subiu como um campeão, mas também impressionou a todos com uma inovação revolucionária: a primeira caixa de câmbio de acionamento direto com 3 marchas e marcha a ré. Naquela mesma noite, ele recebeu suas primeiras 12 encomendas firmes. O sucesso foi instantâneo. Em 1899, Louis se uniu a seus irmãos Marcel e Fernand para fundar a Société Renault Frères. Naquela época, as corridas eram a principal vitrine para a tecnologia automotiva, e os irmãos Renault mergulharam de cabeça nesse mundo. Louis e Marcel, pilotos talentosos, corriam com seus próprios carros, acumulando vitórias e fama. Mas a glória veio com um preço alto. Em 1903, durante a trágica corrida Paris-Madrid, Marcel sofreu um acidente fatal. Profundamente abalado, Louis abandonou as pistas para sempre. 6 anos depois, seu outro irmão, Fernand, também faleceu por problemas de saúde. Sozinho, Louis assumiu o controle total e renomeou a empresa para Société des Automobiles Renault. A partir daí, a Renault se consolidou como uma força industrial na França. Uma das estratégias mais inteligentes de Louis foi produzir táxis robustos e confiáveis que logo dominaram as ruas de Paris e Londres. Esses carros se tornaram tão icônicos que, durante a Primeira Guerra Mundial, foram usados para transportar soldados franceses para a linha de frente, no episódio que ficou conhecido como Táxis do Marne. Falando em guerra, a Renault foi fundamental para o esforço aliado. A fábrica de Billancourt foi convertida para produzir caminhões, ambulâncias, motores de avião e, mais notavelmente, o tanque leve FT-17, um dos designs mais influentes da história militar, que ajudou a mudar o rumo do conflito. Após a guerra, a Renault era a maior montadora da França. Louis Renault expandiu suas instalações, criando um império industrial. No entanto, a Segunda Guerra Mundial trouxe um capítulo sombrio. Com a França ocupada, as fábricas da Renault foram forçadas a produzir para o exército alemão. Após a libertação de Paris em 1944, Louis foi preso sob a acusação de colaboração com o inimigo. Ele morreu na prisão antes mesmo de seu julgamento, em circunstâncias que até hoje geram debate. Logo depois, o governo francês nacionalizou a empresa, que renasceu como Régie Nationale des Usines Renault. Sob o controle do Estado, a Renault floresceu de uma maneira nova, focando em carros populares que mudariam a vida de milhões de pessoas. A década de 60 foi a era de ouro dos ícones. Em 1961, nasceu o Renault 4, ou 4L, um carro genial em sua simplicidade. Era barato, versátil, com uma suspensão incrível e um espaço interno surpreendente. Ele se tornou um fenômeno global, com mais de 8 milhões de unidades vendidas. 4 anos depois, em 1965, a Renault lançou o Renault 16. Pode não parecer, mas este carro foi revolucionário. Ele é considerado o primeiro hatchback familiar de produção em massa do mundo, combinando o conforto de um sedã com a praticidade de uma perua. Foi um divisor de águas no design automotivo. A inovação não parou por aí. A Renault foi pioneira na tração dianteira em veículos comerciais com a Estafette e, nos anos 70, abraçou uma tecnologia que se tornaria sua marca registrada: o motor turbo. Essa paixão pela performance levou à criação da Renault Sport em 1976. Pouco depois,
eles entraram na Fórmula 1 com um motor V6 turbo, algo que os concorrentes achavam uma loucura. No início, o carro quebrava tanto que ganhou o apelido de bule de chá amarelo. Mas em 1979, eles calaram os críticos com sua primeira vitória, provando que o turbo era o futuro da categoria. Os anos 80 e 90 trouxeram novos desafios e uma grande transformação. A empresa enfrentou dificuldades financeiras, o que levou à sua privatização em 1996. Foi uma era de renovação, com o lançamento de modelos que se tornaram best-sellers, como o Clio, o Twingo e o Megane, além da inovadora minivan Scenic, que criou um segmento inteiramente novo. Mas a jogada de mestre veio em 1999, com a formação da aliança Renault-Nissan. Essa parceria estratégica, mais tarde expandida com a Mitsubishi, criou um gigante global, permitindo o compartilhamento de tecnologias, plataformas e mercados. E no Brasil, a Renault fincou raízes de vez em 1998 com a inauguração do complexo industrial Ayrton Senna, no Paraná. A estratégia foi certeira: focar em veículos robustos, espaçosos e acessíveis. Modelos como o Logan e o Sandero, originários da subsidiária romena Dacia, conquistaram o consumidor brasileiro pela sua racionalidade. Mais tarde, o Kwid chegou para redefinir o segmento de entrada, oferecendo mais segurança e uma posição de dirigir mais alta. A marca se estabeleceu como uma das maiores do país. No século XXI, a Renault continuou olhando para o futuro, abraçando a eletrificação com o Zoe, um dos primeiros elétricos populares da Europa, e investindo pesado em SUVs como o Duster e o Captur. A tradição esportiva, antes da Renault Sport, foi transferida para a lendária marca Alpine, que agora carrega o DNA da performance e da Fórmula 1. Daquela pequena garagem em Paris até se tornar uma potência global, a história da Renault é uma jornada de inovação constante. Uma marca que não teve medo de quebrar regras, que sobreviveu a guerras, que democratizou tecnologias e que até hoje continua se reinventando para mover o futuro. E aí, gostou de conhecer essa história incrível? Qual o seu modelo favorito da Renault? Deixe aqui nos comentários. Se você curte histórias sobre o mundo automotivo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!